Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com as reportagens, entrevistas e o conteúdo que nós separamos para apresentar a você, frente aos trabalhos que foram realizados durante este dia aqui na Bitcoin TV. Os conteúdos são separados e editados para o teu conhecimento, trazidos aqui dentro do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos. Quer acompanhar nossa programação também de forma online, www.bitcointv.com.br e também em nossas plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por Bitcoin TV. Vamos então aos seguintes destaques desta noite. E nós vamos agora trazendo o trecho de uma entrevista para você com Ed Eloy Frisso, que faz uma avaliação a respeito das bandeiras laranja e também a bandeira vermelha. Preste atenção em trecho desta entrevista. Como o critério é regional, né, os tal dos 49 municípios, que absolutamente é um equívoco, né, nós já há muito tempo estamos dizendo que esses 49 municípios poderiam ser subdivididos em pelo menos 3 regiões, a região da uva e do vinho, a região das hortênsias e a região dos campos de cima da serra. Cada um com a sua peculiaridade, né? Cada um com as suas características, né? Isso dá margem, inclusive, para que alguns municípios individualmente, né, entrem com pedidos de reavaliação, que é o que aconteceu. Nós optamos por fazer um pedido regional através da MESM, né, por conta que os critérios que estão sendo analisados eles são critérios regionais, e até para que se pudesse somar aí as alternativas, né, e as questões que nós não concordamos nos dados apresentados pelo governo do estado. E o fundamental, o dado principal, é o fato de que a região incorporou pelo menos mais 9 unidades de tratamento intensivo na questão do Covid-19, né, e tem mais a expectativa de mais 7 leitos que estão para serem liberados no Hospital Pompeia. Isso alteraria de forma grande a questão da análise com relação aos critérios que são adotados para estabelecer as bandeiras. Há também uma divergência com relação ao número de óbitos, né? E algumas correções que o pessoal propuseram então no recurso que foi encaminhado à MESM. É que a gente tem uma discordância muito grande com relação a esse critério de abre e fecha, né? Isso deixa todo mundo tensionado, nos nervos à flor da pele, né? Nós já temos manifestações aí de setores da economia que estão se rebelando do ponto de vista de cumprimento das determinações do governo. Eu tenho dito que para os municípios essa postura é uma postura muito ruim, porque na realidade o município sempre fica com a parte pior, né? Que é a fiscalização e muitas vezes pagar a conta, né? Então, de repente você está pagando aí uma diária de uma unidade de tratamento intensivo que não vai ser ocupada e representa no mínimo R$ 2.850 por dia, né? Cada unidade de tratamento dessas que tu contrata dos hospitais particulares, hospitais privados, né? Mas para poder permanecer numa bandeira inferior, o município acaba gastando o que não tem, né? A situação já está muito complicada, a perda de arrecadação, nesses primeiros 6 meses aí nós temos uma perda de arrecadação superior a 90 milhões de reais, isso faz muita falta, né? Se aumentou muito o custo do ponto de vista de gastos, né, com a área da saúde. Então são questões que o governo do estado tem que tratar também, tem que levar em consideração, né? Porque não dá para quebrar não só a iniciativa privada, mas quebrar o município também, né? Então, como em tese a bandeira alaranjada ela já tem um monte de restrições do ponto de vista das atividades, trabalhando com 50%, comércio com 25%, 50%. Então, já está havendo um grande número de restrições que, com a bandeira vermelha, só acaba prejudicando basicamente os pequenos comerciantes, que
são os que mais estão agora, nesse momento, numa situação ruim, né? Já estão aí praticamente há 4 meses, né, com as suas lojas fechadas, e foi dado um pequeno sinal de abertura, né, quando enfrentaram a bandeira laranjada, né? Mas já é o segundo momento que a gente passa para a bandeira vermelha, e isso de fato tem repercussões muito grandes, né, na atividade econômica da cidade. Nós aproveitamos também no dia de hoje e viemos tocar junto com o secretário de Trânsito num assunto muito importante. Nós falamos sobre a questão dos ônibus aqui na cidade de Caxias do Sul. E ele faz uma ressalva sobre o decreto que limita a quantidade de ônibus em circulação no município de Caxias do Sul, mas apresenta algumas medidas que estão sendo tomadas pela secretaria para contornar alguns obstáculos, principalmente em bairros da região norte. Preste atenção em trecho desta entrevista. A quantidade de veículos está menor um pouco, até porque a lotação, como a gente diz, ela está distante do que seria considerado normal para a época. Então as reclamações existem, e com relação à lotação, as atuações são pontuais. Aonde temos a reclamação, nós temos, dobramos agora o número de fiscais que trabalham nesse trabalho com o transporte coletivo. Verificamos a necessidade, apontamos imediatamente, é feito contato com a concessionária que deve, e logo em seguida, ou aumenta o número de linhas, aumenta o número de voltas de cada linha, ou então coloca veículos maiores. Nesse sentido, a ação está sendo pontual. Fizemos algumas alterações, de algumas linhas. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar atendendo uma demanda muito intensa que estava vindo lá do Serrano, Jardim Eldorado, Adorado, Jardim Iracema e Serraria. Ou seja, uma região extremamente populosa, e que nós vínhamos verificando essa necessidade. Chamamos os técnicos da concessionária, discutimos juntos, na sequência chamamos representantes de bairro, o senhor presidente da UAB, o seu Valdir Walter, juntamente com o vice-presidente e presidentes de bairros que serão envolvidos. Fizemos a proposição, e eu acho que vai ser muito bem-vinda, vai solucionar um problema anterior à pandemia ainda, que tínhamos nessa região, que é um aumento do número de linhas e um aumento do número de horários nesses bairros. Então essas questões acontecem, sim, é comum, isso é do dia a dia. E a gente, sempre que recebe essas demandas da população, a atuação é pontual e imediata. E o assunto ainda continua sendo a temível bandeira vermelha e tudo que ela incide sobre, claro, um dos setores que talvez sinta um impacto muito forte, que é o setor de comércio. Nós conversamos durante o nosso programa Conexão, que vai ao ar todas as manhãs, com o professor da Universidade de Caxias do Sul e economista, né, que trabalha no Assessoria de Economia e de Estatísticas da CDL, o Moser Ness, que na oportunidade fez um balanço, uma avaliação sobre as perdas para o comércio caxiense e uma visão de de que forma nós vamos utilizar para sair dessa situação da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Preste atenção em trecho desta entrevista. O comércio de Caxias do Sul atualmente se encontra em desalento. O desalento é aquela situação em que as pessoas estão perdendo a expectativa, perdendo a esperança de manter um ritmo normal de suas atividades. Essa situação das bandeiras se alternando de semana em semana tem levado a uma instabilidade muito grande, e instabilidade é tudo que qualquer tipo de negócio não precisa. Nós precisamos ter a garantia de que vamos poder abrir as lojas, poder fazer com que as fábricas funcionem a pleno, enfim, que a gente consiga, mesmo que lentamente, mesmo que letargicamente, retomar as nossas atividades e ter a garantia de que a gente não vai retroceder. Infelizmente, o número de casos nas últimas semanas vem aumentando, o que já era esperado. Essa é uma situação esperada porque, de fato, o pico não aconteceu no mês de abril. Ele deveria mesmo acontecer, como está acontecendo, a onda mais forte,
agora no mês de junho, julho, né? E deverá, segundo as planilhas médicas, perder intensidade a partir da última semana de agosto. Então nós temos ainda praticamente um período aí de 55 dias de grande instabilidade em termos de pandemia. A nossa esperança é de que o governador entenda que tratar todos de uma maneira, da mesma maneira, é uma desigualdade muito grande. Existem municípios pequenos aqui que formam a associação e que não apresentam grandes problemas, estão com o surto, aliás, nem tem surto, né? Estão com os casos controlados. Então, para esses, eu acredito que o governador deverá flexibilizar e retornar a bandeira laranja. Agora, como foi dito, Caxias, Farroupilha, Bento, que são municípios maiores, com uma atividade econômica maior dentro do contexto, né? Mesmo Garibaldi, esses municípios deverão permanecer nessa condição de semi-lockdown, de semi-fechamento. O comércio, para você ter uma ideia, o impacto sobre o comércio, sobre a condição de bandeira vermelha, nós acabamos perdendo diariamente. O município de Caxias do Sul deixa de faturar 3.300.000 por dia, um cálculo que nós fizemos, né? Mesmo na bandeira amarela, que seria a mais branda, ainda assim os prejuízos chegam a 800 mil diários. Quer dizer, qualquer tipo de intervenção que se faça sobre o setor vai representar um prejuízo. Agora, é lógico, nós entendemos que em face da pandemia, em face da doença, algumas medidas devem ser tomadas. Mas, como eu disse, né, são 3.300.000. Se nós tivermos o fechamento total do comércio, como o que aconteceu ali entre março e abril, o prejuízo então chega a 3.600.000. Então notem que a bandeira vermelha, ela praticamente é uma situação extrema, porque nós ficamos a uma diferença de menos de 10% do prejuízo maior. Esses impactos, eles vão se desdobrar sobre, principalmente, as empresas menores, que têm menor aporte financeiro e que dificilmente vão conseguir honrar seus compromissos, né? Principalmente o compromisso maior hoje, eu diria que é a folha de salários. Então muitos já colocaram seus trabalhadores sobre a MB 936 e mesmo assim o período já está se extinguindo, né? Então o principal prejuízo que eu vejo é sobre o mercado de trabalho. Depois de tudo isso, somente para trazer aí um bom ânimo e boas dicas, ele que traz as suas pílulas financeiras diariamente aqui em nossa programação, Natanael Buogo. É com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre o processo financeiro. Plantamos e colhemos. Até ficarmos adultos, passamos por fases da nossa vida. O que faz ter uma vida financeira de riqueza não é somente ter dinheiro. É um caminho, um processo para chegar lá. Entre em contato e vamos juntos trilhar esse caminho para a sua prosperidade. Você olha, a previsão do tempo aponta ainda frio e instabilidades ao longo desta terça-feira. Nós vamos ter temperaturas muito semelhantes ao que nós estamos vendo nesta segunda-feira. E para quem acha que é por aí que vai passar muito rápido esse frio,
se enganou. O frio continua ao longo da semana e a partir da quarta-feira as temperaturas caem ainda mais. Destaque para sexta e sábado, com temperaturas possivelmente na casa de 0 graus. E quem sabe ainda a chance de haver geada. Nós vamos atualizando isso ao longo da semana e trazendo para você. Para a próxima semana, lá na semana de pagamento do mês de julho, o frio ainda continua. Parece que o inverno veio para marcar presença em sua estação. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela sintonia. Mais informações www.bitcontv.com.br e claro também nas redes sociais. Eu estou de volta aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã no Bitcoin Bom Dia com Romualdo Colatti e eu na apresentação para você. A partir das 8 horas você é o nosso convidado a nos acompanhar pelas redes sociais. Boa noite.